não curtiu ainda, procura lá a Escola Estadual Geral de Souza Norte e curta o nosso canal, né? Peça seus familiares também para poder curtir nosso canal. Lá a gente está disponibilizando vários materiais, entrevistas, aulões, lives, né? Tudo que a gente está promovendo aqui na escola. Espero que vocês possam aproveitar bastante aí a aula de hoje. Tá legal, galera? Está à disposição, professora Rejane, professor Darias, professora Neide, podem ficar à vontade. Boa tarde a todos. Desativa um dos microfones, Rejane. Aí, se você for usar, você diminui o volume, por exemplo, ou do computador ou do celular. A preferência é que você diminua o volume de onde você não vai falar. Pronto, tá dando para ouvir agora? Legal. Boa tarde, abençoados. Gostaria de dizer que a gente está morrendo de saudade de vocês. E hoje a gente vai fazer uma aula diferenciada. E a gente espera que realmente vocês gostem, porque a maneira que ela vai ser trabalhada hoje vai ser de acordo com a estética que a gente vai estar colocando no dia de hoje para vocês. Então, a gente vai fazer uma aula diferente, né? A gente vai falar um pouquinho de alguns conteúdos matemáticos e vamos também acrescentar um quiz, que é uma aula gamificada com vocês, e, inicialmente, eu gostaria que vocês fizessem agora, entrar no site, que eu vou compartilhar a tela, e respondesse a perguntinha que tem lá. É rapidinho, tá? Vocês só vão lá no Google, acessem, para que a gente possa fazer essa introdução aqui. Todos sejam bem-vindos e vamos começar. Vocês estão vendo? Beleza, então. Vocês têm aí um site, que é o www.mente.com. Vocês vão entrar nesse site e responder essa pergunta: quais sentimentos a pandemia tem aflorado em você? O código para entrar é esse que está logo em cima: 80 58 55 2. Oi, professora Regiane, boa tarde a todos. Regiane, me explica direitinho aí como funciona, porque eu peguei mais no finalzinho, estou podendo acompanhar, como é que funciona mesmo? Você entra no site www.mente.com e aí você vai utilizar esse código que está aí, 80 58 55 e 2.
Aí tem como acessar e responder a pergunta. Vocês vão escrever 3 palavras, né, que remetem a esses sentimentos que estão aflorados durante a pandemia. É Google Meet? Não. Mente. MENTI. www.mente.com. Meet. Ah, tá, joia. As palavras estão aparecendo, vocês estão vendo aí, né? Angústia, ansiedade, tristeza. Uma pessoa já respondeu. Vamos lá, tá aumentando. Ô Regiane, qual é o Oi. código mesmo que você falou? 80 58 55 2. 80 58 55 2. Calma aí. Isso. 3 pessoas já responderam. Vamos, gente, anima aí. 4 pessoas já responderam. Ai, tranquilo. Vamos, gente, passar um pouquinho de 50%. Tem 7 pessoas que responderam. Esse chegou o meu aí, Rejane. Chegou. Deve ter chegado, ela já passou para 9. É tranquilo. Deixa eu ver se Luiz e Daniel conseguiram ali. 10 pessoas. Onze pessoas. Vamos lá, gente, pelo menos mais uma pessoa, que aí passa de 50% dos que estão presentes.
Será que tem alguém com dificuldade aí, Regi? Ninguém falou nada no chat. Alguém com dificuldade, gente? Que não conseguiu entrar? A gente quer fazer essa aula muito interativa, então tem muita coisa que vocês vão participar. Então, adiantando aí, né, que já tem 12, já passou dos 50%, as palavras que aqui apareceram, né, vocês viram que tem algumas maiores e outras menores. As maiores são as que mais aparecerem, essas que vocês colocaram, né, repetidas, várias pessoas colocaram, então elas ficam maior, mais evidente. Então tem aqui, né, saudade, frustração, aflição, arrependimento, ódio, desânimo, sabedoria, humildade, angústia, aprendizado, preocupação, empatia, e as três palavras que ficaram bem grandes aí, ó, angústia, ansiedade e tristeza. Né? A gente sabe que nesse tempo de pandemia, a gente tem esse compromisso, né, de ficar preocupado realmente com a questão não só física, mas a mental também. Então, eu oro a Deus para que todos vocês, né, estejam bem e que essa angústia, ansiedade, tristeza passem rápido, assim como essa pandemia, né? A gente reza para isso, mas a gente está começando agora para saber mais ou menos como é que está o coraçãozinho de vocês. Né? Então, isso aí é uma dinâmica de interação. Que bom que vocês participaram. A gente vai dar sequência. Alguém gostaria de falar alguma coisa, gente, sobre essa dinâmica que a gente acabou de falar, das nuvens de palavras? Então, eu agradeço vocês por ter participado desse primeiro momento, e aí eu passo a palavra para o professor Adaías, que ele vai dar sequência à nossa atividade diferenciada de hoje. Boa tarde, pessoal. É bom mais uma vez falar com vocês, né? A gente não se vê, só vê assim a foto do rostinho de vocês. Mas é bom estar falando com vocês, é bom rever, né? Alguns a gente vê na rua, dá um tchauzinho de longe, né? Mas a falta da sala de aula é grande. A gente que gosta de trabalhar na educação, que gosta de ter esse contato com vocês, a falta é grande. Mas fazer o quê, né? Enquanto estiver nessa situação, a gente vai se ver dessa forma. Bem, pessoal, nesse aulão de hoje, nós, professores, resolvemos tratar de vários assuntos, entre eles, né, entre esses assuntos, a questão do Enem. Né? Por que a questão do Enem? Né? Enem é um assunto que tem que se falar, eu penso, né, eu converso com meus alunos, eu acho que tem que falar desde quando o menino começa a estudar, já tem que começar a falar para ele que ele vai ter um dia que fazer o Enem e como que é essa questão do Enem. Né? Porque o aluno que você pode falar assim, mas eu estou no primeiro ano, vou ouvir falar de Enem, eu estou no segundo ano. Sim, porque o Enem, né, você começa a se preparar para o Enem desde quando você começa a estudar, independente do conteúdo. Mas nós vamos falar um pouquinho do Enem relacionado à matemática no Enem. Né? Se vocês não perceberam ainda, né, alguns já fizeram o Enem para treinar, né? Muitos de vocês da escola já fizeram o Enem para treinar,
né? Mas o Enem, a prova matemática do Enem é a maior prova que a gente tem no Enem, né? A gente pode pensar assim, mas tem português que tem 45 questões, língua portuguesa, né? Tem todas as demais provas têm 45 questões, né? Mas não, língua portuguesa tem, mas é linguagens, né? A prova de linguagem, então entra língua portuguesa, educação física, artes, né? Tem a parte humanas, que são várias disciplinas. Matemática não, matemática é a prova de matemática e são 45 questões, tá? E daí, falando em matemática, eu trouxe alguns dados, né? Esses dados eu só vou deixar na tela para vocês estarem dando uma olhadinha, né? E eu vou falar desses dados, né? A prova de matemática, né, para quem quer se preparar para se dar bem na prova de matemática do Enem, tá? Você tem que começar a se preparar com as atividades. Você tem que começar a se preparar, né, de uma forma a ver esses conteúdos, a estudar esses conteúdos e tirar todas as dúvidas, né, relacionadas a esses conteúdos. Então, pessoal, olha só, eu estava já há algum tempo eu tenho olhado esses índices, né, essas questões de gráficos das provas de matemática do Enem, né, e umas dicas que eu vou dar para vocês. Por exemplo, a prova do Enem, matemática, as questões que mais caem são as questões de proporção ou proporcionalidade, né? E aí vocês têm aí, eu coloquei dos 3 últimos anos, que está escrito matemática comercial, né? A mesma coisa. E então, nessa parte de matemática comercial que a gente estuda dentro da sala de aula, né, a parte de matemática comercial, você vai ter porcentagem, razão, proporção, escala, regra de 3, né? Todos os problemas que vocês pegam de matemática, você vai ter lá dentro da matemática comercial. Você tem uma regrinha de 3 para fazer. Em problemas de física, as fórmulas de física são regrinhas de 3 que você vai ter que fazer, né? Você vai ter que aplicar muita regrinha de 3 nas fórmulas de física. Fórmulas de química, você aplica muita regrinha de 3, tá? Então, o conteúdo que mais cai no Enem, né? Depois eu vou mostrar um apanhado que eu fiz do Enem de 2019, né? Eu vou usar só esses 2 slides, desse daqui com os 3, né? E depois o outro do Enem de 2019. Então, o que mais cai é essa parte de proporcionalidade, que eu coloquei como matemática comercial, tá? Um outro conteúdo que vem na mesma proporção, que cai bastante, é o conteúdo de geometria, né? Eu coloquei aqui a geometria, só que ela está bem, eu coloquei separada, né? Mas se vocês observarem, o que mais cai vai ser a questão do conteúdo de geometria. A geometria espacial, né? E a geometria plana. A geometria plana, como vocês sabem, vai ser aquela parte de tratar de áreas de figuras planas, né? Então, você tem que conhecer o que é um losango, o que é um quadrado, o que é um retângulo, o que é um triângulo, algumas fórmulas. Eu não gosto muito da questão de decorar fórmulas, mas a gente, às vezes, precisa decorar uma fórmulazinha ou outra de área, tá? Cálculo de perímetro, a gente tem que conhecer essa partezinha, porque sempre cai no Enem. As questões, às vezes, as questões não são difíceis, mas, às vezes, por falta de conhecimento do conteúdo, né? Então, é bom você focar nisso aí, para você se preparar bem para fazer uma boa prova de Enem na área de matemática. Então, aí você tem a geometria espacial. A geometria eu coloquei plana e espacial. A geometria espacial cai bastante questões de geometria espacial também. Questões difíceis? Não. Mas você trabalhar com planificação, projeção de figura, a sombra que a figura vai projetar, né? A parte de cálculo de área de volumes, né? Esfera, prismas, geralmente são esfera, prisma, cone e cilindro, né? Que cai. Tronco de prisma, tronco de cone, essa parte assim de pirâmide, geralmente, dificilmente cai, tá? Mas essa parte de esfera, né? Cilindro, isso aí cai bastante na parte na matemática do Enem, tá?
Aí você vai ter, depois da geometria, você tem a parte de estatística, noções de estatística cai bastante também, né? A parte de você interpretar gráficos, né? Tabelas, é você interpretar informações dentro de uma tabela, calcular médias, tá? Tem aquela parte, uma parte que geralmente trabalha, que é as medidas de dispersão, mas cai muito, muito pouco, né? Nessas provas de 2016, 17, 18, eu acho que se teve, e 19, se teve uma ou outra, sobre medidas de dispersão, foi muita, né? Assim, então, mas a parte estatística, aquele cálculozinho lá que a gente acha, tem muita gente acha, só isso, Adaías, só isso. De repente fala com o Regiane também, só isso, Regiane? Só isso, né? Calcular média, calcular moda, calcular mediana. Então, é um conteúdo que cai bastante no Enem também. Aí você fala assim, Adaías, mas e os outros conteúdos? Não, mas esses três são os que mais caem. Você pode ter certeza, você vai fazer a prova do Enem, você vai ter lá um probleminha de matemática comercial, no mínimo, um problema de matemática comercial, né? Se você olhar na tabelinha que está aparecendo aí para vocês, tem o ano de 2017 foi o ano que teve menos, foram 8 questões, tá? Mas sempre vai ter, né? Esses três vão colocar assim, o top 3 da matemática no Enem, né? Aí você tem ainda a parte de funções, né? Quando a gente coloca função, eu fiz uma separaçãozinha no que eu estava olhando e tudo mais. Então, você tem função afim, cai geralmente uma ou duas questões, função quadrática, função exponencial, né? A função exponencial cai bastante. E, às vezes, né, um Enem ou outro cai aquela questão de logaritmo, né? A função logaritmo, porque muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças. Não, mas não tem 7 cabeças. Né? Logaritmo não é um bicho de 7 cabeças. Logaritmo é um bicho que tem que saber potenciação. Se você souber potenciação, você deslancha com funções logarítmicas. Você aprende fácil funções logarítmicas, né? Então, aquele aluno que está no primeiro ano fala assim, André, mas que negócio é esse de função logarítmica? Você vai chegar no segundo ano, você vai estudá-la, né? Quem está no segundo ano vai estudar a função logarítmica. Quem está no terceiro ano, é bom rever função logarítmica, porque geralmente cai alguma questão ou outra dela no Enem. Tá? Ainda, né, no Enem, geralmente cai a parte de análise combinatória. Análise combinatória e probabilidade também é corriqueiro questões no Enem. Tá? É bastante corriqueiro ter questões de análise combinatória e probabilidade. Uns anos mais, outros menos, né? Tem anos que caem mais questões de probabilidade, análise combinatória, outros caem menos, mas sempre cai. E sem contar que em alguns anos isso vem aplicado a alguma disciplina, né? São problemas de química, problema de física, e você vai ter lá questões da matemática ali dentro. Então, por exemplo, progressões, a gente estuda tal, é legal, mas cai pouco, mas tem aplicações, né? Outros conteúdos, né, de matemática, tipo números complexos, polinômios. Polinômios você vai ver muito junto de funções. Então, já são conteúdos que caem muito menos. Então, vocês observam, né, os nossos alunos aí, geralmente terceiro ano, quando a gente passa a grade para eles no início do ano, e eles veem toda tudo que nós vamos trabalhar, e eles veem o que já trabalharam. Tem conteúdos que eu falei aqui que a gente nem trabalha, dá essa ênfase toda, porque dentro do Enem você não vai ter esse conteúdo, beleza? Então, olha só para essa minha fala, né, eu finalizar essa fala, eu fiz um apanhado do Enem de 2019, tá? Eu fiz uma tabela, um apanhado, aquele apanhado ali é do INEP, é o próximo, Regiane, o próximo que eu fiz. Esse é um outro apanhado, mas isso aí não vou usar, já falei lá atrás. Então, esse aqui foi um apanhado que eu fiz da prova do Enem em 2019. Tá? Então, como vocês observam, a matemática comercial está lá no topo. Né? Proporcionalidade, porcentagem, né? Está lá no topo. Então, as que mais caíram,
só para falar, né? Foi a matemática comercial, geometria espacial e plana, então falando de geometria, né, falando de geometria em si, foi o que mais caiu, ficou em segundo, né, mais cobrado. Aí eu dividi funções, né, em função, que é quadrática, noção de função, função afim, tá? E a questão de função logarítmica e exponencial. Então, uma coisa que me surpreendeu foi a questão de ter bastante questões de função exponencial. Então, o ano passado foi um ano que exponencial logarítmica teve bastante, né? Mas não é muito comum essa questão dessa quantidade de questões de função logarítmica exponencial. E conjuntos numéricos, noção estatística também foi bastante. Então, basicamente aqueles termos que nós colocamos, aquela tabelinha que eu coloquei no início, é o que mais cai. Não teve nada diferente, assim, de você pensar em polinômios ou em números complexos, não. Só essa base. Então, aquele aluno que está se preparando para o Enem, que quer fazer o Enem, precisa fazer o Enem, que almeja uma universidade pública, ou porque almeja uma bolsa de estudos numa universidade particular, ou almeja a questão do ProUni. Né? Então, você tem que estar ligado nisso aí, na questão de matemática. Tá? Porque, às vezes, o aluno tem uma queda, né, para uma determinada área de conhecimento. Mas, se você for observar a prova de matemática do Enem, é 20% da sua nota. Né? Você tem os 4 conteúdos, as 4 áreas de conhecimento, mais a redação. Então, é 20%. Então, são 45 questões, que representa 20% para você ingressar na universidade. Tá? Então, você precisa desses conteúdos. Tá certo? Eu sempre trato com os meus alunos, sempre falo, né? É um exemplo que eu tive. Uma certa vez, uma aluna me procurou, uma ex-aluna me procurou, ela queria fazer direito, ela tinha vontade de fazer direito na Universidade Federal, mas o que estava pegando para ela? Matemática, ela ia bem nas avaliações de linguagens, na área de humanas, até mesmo na área das ciências da natureza, mas matemática estava pegando para ela. Então, no dia que ela focou, estudou matemática, tirou as dificuldades dela, né, na maioria dos conteúdos mais simples para ela, isso aí ficou mais fácil. E naquele ano ela passou no vestibular que ela estava querendo para a área de matemática. Então, pessoal, é um recadinho, é uma orientação que a gente está deixando para vocês, né, sobre a questão do Enem. Vocês estão se preparando, estudem bastante. Tá? O Enem, a data do Enem, não sei, parece que ficou para janeiro, ou vai ser confirmada ainda, mas tem tempo, né? Corram atrás, estudam, se preparem-se, né? E fiquem essas dicas aí para vocês de como estudar, de como se preparar. Tá? A professora Rejane, para os alunos do terceiro ano, está trabalhando a parte de matemática comercial, né? Ou nós vamos trabalhar, né? Já nem sei mais como vai ser. A gente não sabe se não sabemos se vamos voltar esse ano, mas fica a dica para vocês. Né? Isso aqui vocês só dão uma olhadinha, né? Como é que estava. Isso aqui foi um apanhado desde 2014 até 2018. Tá? Então tem mais 2 anos acrescido aí. Tá bom, pessoal? Então, beleza, boa aula para gente, né? E agora volto para a professora Rejane, que tem mais alguns recadinhos para você. Como eu havia falado, né, a gente vai dinamizar bastante essa aula. Mas antes disso acontecer, eu passo a palavra para a professora Neide, que ela vai fazer uma revisão de alguns conteúdos com vocês, porque para a gente responder o quiz, a gente vai precisar relembrar desses conteúdos. Não importa se você está no primeiro ano, no segundo ou no terceiro, todos esses conteúdos vocês já viram, viu? Então, tem a ver com esses conteúdos que a Daías também colocou aí, importantes para o Enem.
Neide, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Estamos. Seu áudio falhou, Neide. Não estamos conseguindo te ouvir, Neide. Desativa e ativa seu microfone de novo. Neide, se estiver me ouvindo, você dá um joinha para a câmera aí. Desativa seu microfone e ativa de novo. Ô, Charles, eu falo a minha parte enquanto ela resolve o seu, Tá joia? para adiantar. Ó, abençoadinhos, eu vou começar a falar, né, de um assunto que a Daísa até colocou como primeiro lá em relação à matemática comercial, porcentagem, porque a gente tem questões no quiz que envolve porcentagem. Então, falando em porcentagem, o próprio nome, né, remete a uma fração onde o denominador é 100, o que é por cento. Então, aqui tem uns exemplos que dá para visualizar algumas maneiras de você representar uma porcentagem. Então, aqui, primeiro, o símbolo de porcentagem, todo mundo conhece, o traço com as duas bolinhas. 2% pode ser representado através de fração, 2 sobre 100, né? E se simplificar aqui, ó, 2 e 100 são múltiplos de 2, então dá para dividir por 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 100 dividido por 2, 50. E se você dividir a fração, né? 1 por 50, ou 2 por 100, o resultado é 2 centésimos da mesma forma, que é 0,02. A mesma coisa com as demais que estão aqui representadas. Lembrando que 0,1 é um número equivalente a 0,10. Então, 10%, 10 sobre 100, simplificando, cortando o zero aqui, ó, vai ficar 1 sobre 10, e dividido 10 por 100 e 1 por 10, o resultado é 0,1, que corresponde a 10%. 50%, que representa metade, né? Está aqui representada a fração. 50 sobre 100. Quando eu simplifico por 10, vai ficar 5 décimos. Aí o 5 e o 10 são múltiplos de 5. Então, vou dividir por 5. 5 dividido por 5
1. 10 dividido por 5, 2. Essas frações últimas aqui, elas são chamadas de frações irredutíveis. Não dá para a gente reduzir mais, né? E aqui, a gente dividir nas frações, o resultado é 0,5. É uma outra forma de eu representar uma porcentagem. 100%. 100 dividido por 100. Então, representa um inteiro. Então, toda vez que eu vou falar o 100 aqui, corresponde a um inteiro. 100%. Quando você passa, aqui passou de 100. 210. Então, na hora de 210 sobre 100, é uma forma de representar. Cortando o zero, que eu estou simplificando por 10, a fração resultante vai ser 21 décimos. Logo, o número decimal correspondente a essa fração, dividindo 21 por 10, é 2,1. Em relação a como se faz cálculos de porcentagem, a gente tem que lembrar do seguinte. Toda vez que essa palavrinha aparecer aqui, ó, D, significa que você vai ter que fazer uma multiplicação. Você tem várias maneiras de chegar até o resultado. Tem um deles aqui representado. Então, 20% de 120. Se você pegar o 20% e transformar em número decimal, vai ficar 0,2 ou 0,20. E você vai multiplicar por 120. Então, fazendo essa multiplicação, você encontra um resultado de 24. Então, eu posso afirmar que 20% de 120 é o número 24. Até porque, se você pegar 10%, você vai cortar o zero aqui, ó. Então, sobra 12. Então, 10% é 12. 20% vai ser 24. A mesma coisa em relação aos 5%. É metade do 10. Então, você pode pegar 80%. Aliás, falei errado. 80%. Se eu quero calcular 5%, sem fazer essa operação matemática de multiplicação, eu poderia fazer pela seguinte proporção. 80%, cortei um zero, fica 8. Então, 8 corresponde a 10% de 80. 5 é metade. Então, 8 dividido por 2, 4. Na calculadora, vocês têm a maneira mais rápida de chegar até o resultado. Mas, como a Daías falou, né, no Enem não se usa esses meios eletrônicos aí para você achar a resposta mais rápida. Então, você tem que fazer algumas coisas por deduções. Então, isso aí é o básico da porcentagem. Como a gente falou, a gente só vai passar algumas informações para facilitar na hora do quiz. Vocês vão ter mais facilidade para resolver. Então, vamos lá. Operações de conjuntos. Isso aqui são conteúdos que vocês costumam ver lá no Ensino Fundamental 2 e também no Ensino Médio, no primeiro ano. Então, tem alguns símbolozinhos aqui que aqui está aparecendo. Então, pertence, não pertence, não contém, contém está aqui embaixo, ó. Está contido. O não está contido, ele vai ser ao contrário, com um traço. Existe, esse é grande aí, né? Virado ao contrário. Se tiver um traço, geralmente é negação. Então, não existe.
Esse símbolo aqui, desse A de cabeça para baixo, é o para todo. E alguns símbolos das operações entre conjuntos. Então, A interseção com B significa que é o que tem em comum. Então, aqui está representado através do diagrama de Venn. Então, tem dois conjuntos aqui, o conjunto A e o conjunto B. Se eu quero a interseção, é o que tem de comum nos dois conjuntos. É onde que eles se encontram aqui. Então, esse símbolo aqui, do U virado para baixo, são os elementos que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. É o pedacinho que consiste aos dois. A união com B, ou seja, você junta os elementos de A mais os elementos de B e forma um único conjunto, que é esse conjunto união. Você agrupa os dois, sem repetir duas vezes os números que vão estar comum. Diferença A menos B. A menos B, vamos ver essa imagem aqui para entender. Se eu tiro o que tem de comum entre o A e o B, o que sobra no conjunto A é A menos B, porque é só o que tem em A e não tem em B. Alguns outros símbolos vocês usam ao longo, né, das atividades que vocês fazem de equação, de inequação. Aqui tem menor, menor igual, maior, maior igual. Esses outros dois símbolos são pouco usados, mas é bom que vocês conheçam. Então, esse Vzinho de cabeça para baixo representa E. Esse V representa OU. Então, são símbolos na matemática que representam palavras e que a gente usa nas operações de conjunto. Mas eu deixei bem claro aqui a questão da interseção, porque a atividade que vocês vão ter que fazer no quiz tem a ver com interseção. Então, interseção é o que tem de comum nos dois conjuntos. Eu sei que está rápido, gente, mas é só um apanhado que a gente vai fazer para depois a gente apresentar o quiz para vocês. Então, a gente vai lembrar agora da função do primeiro grau. Toda função definida por f de x é igual a x mais b, em que a é o coeficiente numérico que acompanha x. B é o termo independente, ele não tem letra acompanhando. E é justamente onde o gráfico é tocado no eixo y. Se f de x pode ser substituído pela letra y, que é justamente o eixo vertical. Para representar toda a função, a gente representa no plano cartesiano. Então, o eixo vertical é y, o eixo horizontal é x. Dependendo do valor de A numa função de primeiro grau, o gráfico vai ficar posicionado de uma maneira diferente, crescente e decrescente. Então, se o valor de A, que é o número que acompanha x, for positivo, que é um número maior que zero, eu posso afirmar que essa função é crescente. E o gráfico, na hora que eu for desenhar, vai ter que ficar nessa posição, quando eu colocar os pontos dessa função. A mesma coisa em relação ao A menor do que zero. Como é decrescente, os pontos que eu vou colocar dessa função vai mostrar um gráfico nessa posição, porque vai indicar que ela é decrescente. Aqui tem um exemplo, y é igual a 2x menos 3. Então, quem é A? 2. Quem é
desculpa aí, quem é B? Menos 3, então, ficou aqui, está mostrando que toca o eixo do... Só um minutinho, gente. Que toca no eixo do Y, no ponto menos 3. Então, esse 2, para nós, é o coeficiente angular, e o menos 3, o coeficiente linear, que é onde o gráfico toca no eixo do Y. Aqui tem um exemplo com alguns pontos que foram dados e os valores de Y, né, que foram substituído aqui o X e encontrado esses valores. Como o A é positivo, o gráfico vai ficar voltado dessa forma como está aqui. Então, toda função de primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então, passando aqui, função do segundo grau. Toda função definida por f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c é uma função do segundo grau, ou função quadrática, onde o elemento do x ao quadrado aqui, ó, que está identificando o grau dessa função. Então, o maior é 2, por isso que é do segundo grau. Então, o A, o B e o C são números reais. O A, ele é diferente de zero. Se for zero, vai ser uma função de primeiro grau. Só vai sobrar o B e o C. Essa função aqui foi colocado um exemplo onde o A é positivo. Quando o A em uma função do segundo grau é positivo, só lembrando vocês, né, que o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Esse A sendo positivo determina a concavidade, a abertura dessa parábola aqui fica voltada para cima. Então, se a gente for desenhar o gráfico dessa função, ele vai ficar parecido com essa aqui, voltada para cima. Essa aqui é uma outra representação de uma função onde a parábola está voltada para baixo. Significa que esse A, que é o número que acompanha o x ao quadrado, ele é negativo. Esse ponto aqui, ele é chamado de vértice, que é o ponto máximo, porque quando ela está de cabeça para baixo, a parábola, lembra uma montanha. Então, a montanha é bem alta, então tem um valor do cume lá que é alto, né, o máximo. Aqui, quando ela é voltada para cima, a concavidade, a gente tem um ponto que é chamado de ponto mínimo. Mínimo. Onde o gráfico toca o eixo do x, são as raízes dessa função. São os valores de x para o y igual a zero. Então, aqui, vocês estão vendo que está tocando no 1 e no menos 2. Então, nessa função aqui, as raízes são 1 e o menos 2. O vértice, que é esse ponto aqui, vai ser menos 0,5, que é meio, né, negativo, e menos 4,5 para y. Logo, essa função aqui e essa está representando aqui uma função do segundo grau. Espero que pelo menos uma visão geral vocês tenham lembrado do que vocês já estudaram. Agora eu passo a palavra para a Neide.
Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre equações, tá? Só um minutinho. Que eu vou compartilhar a tela com vocês. Tá. Isso. Boa tarde, pessoal. Todo mundo está conseguindo enxergar essa tela aí. Tá ok? Então, vou aqui em equações. O que são equações? Equações são igualdades, né, que contêm pelo menos uma letra que representa um número desconhecido, tá? Então, só vai ser equação quando você tiver uma letra e aquele símbolo de igualdade. Por quê? A igualdade está falando que o primeiro membro, que é o que está antes da igualdade, tem que ser igual ao segundo membro. O segundo membro é o que está depois da igualdade, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho de equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau nada mais é que em cima do x não tem nenhum expoente, tá bom? Aqui eu tenho expressão algébrica. Tem aqui ax mais b. Esse a e esse b, pessoal, são números, tá? O x vai ser uma constante, mas o a e o b pertence a qualquer número dos conjuntos reais, tá? Igual eu falei aqui, é uma equação do primeiro grau, tá? É ax mais b, que é igual a zero. Esse ax, esse a aqui, eu posso substituir por um número. Por exemplo, poderia ser 5x mais 4, tá? Então, observando que o a e o b são variáveis. A e b é substituído por um número do conjunto real, que esses números reais são, tanto faz, números racionais ou irracionais, tá bom? Aqui eu tenho um primeiro exemplo de equação do primeiro grau. Igual eu falei, é do primeiro grau porque em cima do x não tem nada, tá? Todo mundo tá me escutando, gente? Direitinho? Estão me escutando direitinho? Sim, estamos ouvindo. Então, aqui... Tudo bem, vou continuar. Então, aqui, ó, eu tenho 2x que é igual a 14. Esse 2, para mim, seria a mesma coisa que eu colocasse assim. Eu tenho duas bolas, e essas duas bolas me custou R$14, tá? Então, eu quero saber quanto que vai ser as duas bolas. Cada bola, quer dizer, desculpa. Eu quero saber qual é o valor de cada bola, sendo que o valor das bolas tem que ser iguais, tá? Então, aqui eu tenho, às vezes aparece esse símbolo, esse pontinho, que é multiplicação. Tem livros que você vai encontrar só 2x. Mesmo que não tiver esse pontinho de interrogação, de multiplicação, você tem que considerar que tem uma multiplicação entre o número e o x, tá? Então, aqui tem, seria duas bolas, custam quanto, né? As duas juntas custam R$14. Então, esse x aqui é o que eu tô querendo saber, ele que eu tô querendo ver quanto que vale. Então, esse x é uma constante, eu tô deixando ele quieto aqui,
Coloca aqui embaixo, tá vendo? Copiei ele e deixei o 2 à parte. Não fiz nada com 2. Aí eu coloquei x é igual. Do mesmo jeito, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui eu não mexi com ela. X é igual a 14. Só peguei ela e copiei de novo, tá vendo? X é igual a 14. Esse 2, que estava antes da igualdade, que é meu primeiro membro, né? Que é meu primeiro membro, tá multiplicando? Então, quando ele passa para depois da igualdade, ele vem dividindo, tá? Se fosse uma adição, ia vir subtraindo, tá? E vice-versa. Então, aqui, 14 dividido por 2 deu 7, que é o nosso resultado, tá? Então, meu x vale 7. Igual eu já tinha falado lá no início, quando eu acho o valor do x, que é meu número desconhecido, um lado tem que ser igual ao outro. Então, aqui, ó, 2 vezes 7, que eu estou substituindo o valor que eu achei no meu x, que foi 7, não é isso? Então, 2 vezes 7, 14. Então, 14 é igual a 14, tá? Então, a equação do primeiro grau nada mais é que uma balança, tá? Um lado tem que ser igualzinho ao outro. Tranquilo? Vou continuar. Tá. Agora, nós vamos falar um pouquinho de equação de segundo grau. Por que segundo grau? Porque aqui, ó, em cima do x, já vai vir o 2, vai vir um expoente 2. Lembrando também que a forma da equação de segundo grau agora muda, tá? Vocês agora vão encontrar também na forma esse c, que é um termo independente. Então, isso aqui é a fórmula da equação de segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a 0, tá? Lembrando que esse a, que esse b e esse c são números que pertencem ao conjunto dos números reais. Outra coisa também que você tem que prestar atenção, que esse A aqui nunca pode ser 0. Por quê? Logo, se ele for 0, 0 vezes x, por lógica, essa parte aqui já é eliminada. Então, essa parte aqui você não vai ter se você colocar o A valendo 0, tá? Então, nunca, na equação do segundo grau, o A pode ser 0. O B pode ser? Pode. O C pode? Pode também, tá? Menos o A. Tá. Essa fórmula aqui, muita gente fica na dúvida quando vem para números, tá? Ó, eu deixei aqui maior a fórmula real e aqui eu tenho aqui substituir por número. Eu tenho aqui 3x ao quadrado menos 2x menos 8, que é igual a 0. É a mesma coisa? Sim, só vai mudar o quê? O sinal, né? E esses números, desculpa, as letras, igual eu falei, as letras A, B e C, estou mudando agora por números que pertencem aos números reais. Então, aqui, ó, vamos analisar a equação, a fórmula geral, pela equação que eu coloquei. X ao quadrado eu tenho? Eu tenho nessa outra aqui de 3x ao quadrado menos 2x menos 8, que é igual a 0. Então, x ao quadrado eu tenho? Tem. Então, tá certo. Então, meu A vale quanto? Meu A é o número que apareceu na frente dele. Então, meu A aqui vale 3. Então, logo aqui eu coloquei A é igual a 3. O que é 3? O que é menos 2? O que é 8? Isso aqui, gente, são coeficientes. Coeficientes são os números que está acompanhando a letra. Só o C que é um termo independente. Por que o C é independente? Porque que ele não tem um X para acompanhar ele. Ele é um número sozinho, isolado, tá? Aqui, ó, o mais agora, para mim, não vai ser mais, vai ser menos. O B, para mim, não é B, o meu B vai ser menos 2. Lembrando que pega o sinal também. X continua X, tá vendo? Então, X tá ok? Tá ok. Então, o meu mais B vai ficar menos 2. E o meu mais C, que é um termo independente, o meu mais C aqui nessa equação agora é menos 8. Tranquilo? Então, aqui eu já eliminei meus coeficientes de A, B e C, tá?
Outra coisa que esse slide aqui veio trocado, né? Geralmente a gente coloca o delta primeiro, né? Então, o delta praticamente seria a raiz quadrada que eu vou encontrar para a equação, tá? Tem o x, isso aqui é o discriminante. A partir daqui, ó, eu vou encontrar duas raízes reais ou distintas, dependendo do meu delta, tá? Então, aqui, ó, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Se você quiser, você usa o delta primeiro. Se não, você pode jogar direto aqui nessa fórmula, tá? Eu prefiro fazer devagar para não me atropelar. Então, aqui, eu peguei essa mesma equação que foi me dada, 3x ao quadrado menos 2x menos 8, que é igual a 0, e vou substituir aqui, ó, nessa fórmula do delta, né? Ou Bhaskara, tanto faz. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Ó, o delta eu tenho? Eu não tenho. Eu copio ele de novo. É quem eu tô querendo, certo? Quem é meu b? Meu b, eu estipulei. Eu vim lá, a primeira coisa que eu fiz foi definir quem era meu b. Meu b é menos 2. Então, vai ser menos 2 ao quadrado. Lembrando aqui, gente, esse quadrado aqui, ó, ele já estava, ele continua. Então, eu só estou substituindo meu b, que agora é menos 2, tá? O menos 4 já estava, continuou. Eu só substituo o que eu não tenho. Eu tenho meu A? Tem. Meu A é um número positivo, então estou substituindo meu A agora por 3. E meu C? Como meu C é um número negativo, eu coloquei ele entre parênteses para não ficar dois sinais juntos, tá? Então, vou resolver aqui. Delta continuou, delta é quem eu estou querendo, delta é igual. Menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, gente, é potência, tá? Então, aqui, ó, todo número negativo elevado a expoente par fica positivo. E 2 ao quadrado, 4. Ou então, se você tiver aí no seu caderninho, você pode fazer menos 2 vezes menos 2. Você vai fazer o quê? Multiplicar sinal com sinal e número com número. Então, menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Por isso que é o 4. Agora, esse menos 4ac é uma multiplicação só, tá? Então, regrinha do sinal, você não pode esquecer. Então, aqui, ó, mesmo que o 3 não tem sinal nenhum, se ele não tem sinal, ele é positivo. Então, você vai colocar, considerar ele positivo. Então, aqui, menos com mais, menos com menos, do 8, né? Menos com menos, mais. Aí, você vai fazer a multiplicação. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 8, 96. Somando aqui, o delta deu 100, tá? Você vai deixar esse delta guardado e vai pegar a fórmula agora da raiz, para você encontrar as duas raízes. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou então, gente, esse sobre que eu estou falando é a mesma coisa que dividido por 2a, tá? O que você vai fazer aqui? Substituir. Nada mais que isso. Apenas substituir. Você vai substituir aqui, ó. X tem? Tem. Igual já tem. Menos, ó. Menos. Você copiou o menos. Quem é B? Você vai voltar de novo lá no início. B é menos 2. Vai substituir. B por menos 2. Mais ou menos raiz de delta. Meu delta é quem? Meu delta é 100, que eu encontrei aqui em cima. Então, eu coloco o meu delta 100. Dividido por 2, que multiplica o A, que meu A é 3. Então, x é igual. Multiplicação de sinal, de novo, você tem que respeitar. Então, menos com menos, mais. Mais 2. Mais ou menos raiz de 100. Isso aqui é radiciação. Raiz de 100 é 10. Sobre 2 vezes 3, 6. Tranquilo? Chegou aqui, ó, você tem aqui mais ou menos. Esse mais ou menos está te obrigando a encontrar duas raízes diferentes. Então, aqui, ó,
Você vai esquecer o menos agora e fazer a parte só do positivo. Então, o x1, ou então x1 a linha, né? Cada um chama do jeito que achar melhor. Então, o x1 a linha vai ser 2. Desculpa aqui, pessoal, que aqui esse inverteu, tá? Mas geralmente eu coloco o mais primeiro. Mas vai dar a mesma coisa. Então, aqui, ó. X2 vai ser 2 mais 10 sobre 6. Então, 2 mais 10, 12. Dividido por 6, 2. Então, isso aqui, o 2 é uma raiz. X1 a linha vai ser 2 menos 10. Então, 2 menos 10 é 8. Sobre 6. Aqui ficou menos 8 sobre 6. Mas vai continuar negativo, porque menos com mais, menos. 8 dividido por 6 não dá um número inteiro, então vai dar um número fracionário, então você vai dividir 8 dividido por 2 dá 4, e 6 dividido por 2 dá 3. Lembrando que fração, você só pode dividir fração numerador e denominador. Numerador é a parte de cima e denominador é a parte de baixo, ao mesmo tempo, pelo mesmo número. Aqui você encontrou as raízes. Menos 4/3 e 2. Tá? Se tiver alguma dúvida, pode estar falando, tá? E na equação do primeiro grau. Pessoal, e na equação do primeiro grau, é praticamente a mesma coisa de equação. O que vai mudar? Porque que na equação, nós temos uma igualdade. Na equação, a gente vai ter o símbolo maior, menor, ou menor e maior, tá? Aqui eu tenho 3x mais 5. Esse 3x mais 5 é considerado meu primeiro membro. E depois desse símbolo maior e igual, eu tenho 8. Esse 8, para mim, é meu segundo membro. O que eu vou fazer? Igual todo mundo fala, né? Letra por um lado, número por outro, tá? Para não misturar. Então, eu coloco aqui 3x. Tem mais alguma letra? Não tem. Pego o símbolo maior igual. O 8 já tá. Depois do maior igual, continua do mesmo jeito. O mais 5 tá vindo aqui, ó. Tá vindo uma setinha. Tá falando que ele tá mudando de lugar. Se ele mudou de lugar, ele é obrigado a mudar de sinal. Então, vai ficar 8 menos 5, tá? Aqui já resolveu. 3x, copiei de novo. Maior, igual. 8 menos 5, 3, tá? Como eu estou querendo saber o valor de x nessa equação, então, do mesmo jeito, ó, igual eu falei na outra vez, 3 vezes x. Mesmo que não apareça o pontinho, você tem que saber que o 3 e o x está multiplicando. Então, x é maior ou igual a 3 sobre 3. Então, x é maior ou igual a 1, tá? Então, aqui, esse 1 aqui, desculpa, esse x aqui, falou que ele é maior ou igual a 1. Então, esse x aqui, gente, ele só pode ser substituído por 1, tá? Ele é maior ou igual, então quer dizer que ele é 1. Então, aqui, ó, 3 vezes 1, 3. 3 mais 5, 8. Então, 8 é maior ou igual a 8. Tranquilo? Próximo slide, tá? Tá, isso aqui é potência. Potência, eu acho potência bem tranquilo, tá? Só que a gente não pode confundir, porque senão a gente confunde o que é base, o que é expoente, quem é que precisa ser multiplicado, tá bom? Então, praticamente em linguagem mais grosseira, que ó, você tem 3 elevado ao quadrado, tá? Então, meu expoente é 2. Meu 3 é minha base. Meu 2 aqui, pessoal, tá falando que é meu expoente, tá falando quantas vezes meu 3 vai repetir em forma de multiplicação. Então, aqui é 3 ao quadrado, seria a mesma coisa, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Então, meu expoente fala quantas vezes minha base está sendo repetida,
tá? Aqui eu tenho 5 propriedades. Vou falar bem rapidamente sobre ela, tá? Produto de potência de mesma base. Mesma base, gente, aqui, ó, o A vezes o A. Esse A vezes o A, esses são o mesmo número, tá? MN pode ser qualquer número, tá? Pode ser igual, pode também, tá? Mas aqui coloquei em números diferentes para você não ter dúvida. Então, aqui, potência de base igual, você vai conservar, aqui eu tenho o exemplo 5A elevado à quinta potência vezes 5 elevado ao quadrado, que é igual. O que eu faço? Potência de mesma base, eu vou conservar a base. Quem é minha base? Minha base é meu 5. É quem está repetindo. Então, 5, aqui, eu somo os expoentes. 5 mais 2. 5 mais 2 deu 5 elevado à sétima potência. Como não está pedindo para resolver, eu deixo assim mesmo, tá? Agora, quociente de potência de mesma base. Quociente, pessoal, é nada mais que a divisão. Falou que mesma base. Então, assim, vai conservar a base e subtrair o expoente, tá? Então, eu tenho aqui o exemplo 12 elevado a 8 dividido por 12 elevado a menos 2. 12 elevado a 8 menos. Por que tem esse menos fora? Porque esse menos é da regra, tá? O menos 2 tá dentro do parênteses, porque esse menos 2 aqui, ó, que tá em cima do 12, tá? Então, aqui, a base minha continua, ó, minha base era 12, continua 12. E aqui eu tenho uma operação de sinal do mesmo jeito, igual eu falei, tem que respeitar. Então, vai ficar 8, menos com menos, mais 8 mais 2, 10, tá? Potência de uma potência. Então, aqui eu tenho, no caso, um parêntese, eu já tenho um expoente, no caso, dentro do parêntese, e tem outro por lado de fora. O que eu vou fazer? Conservar a minha base e multiplicar os meus expoentes. Tá. Aqui, coloquei, o meu expoente é uma fração. Então, eu tenho aqui, quem é minha base? 3. Eu tenho 1 meio e 2 quintos. O meu 3 continua, que é a minha base, e vou multiplicar a fração. Como que eu faço para multiplicar a fração, gente? Muito fácil. Multiplicação de fração, você vai fazer nada mais do que multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Numerador é a parte de cima, denominador é a parte de baixo. Então, quem é a minha parte de cima aqui? 1 vezes 2. Então, minha base eu copiei, que é o 3. 1 vezes 2 é 2. Aqui já o slide já foi de uma vez, tá? Então, aqui seria 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 5, 10. Dividindo 2 vezes 10, ficou 1 quinto, tá? Você dividiu 2 por 2 e 10 por 2. Aí dá 1 quinto. Potência de produto. Então, aqui eu tenho A vezes B elevado a o mesmo expoente. Seria a mesma coisa que eu falar que o A está elevado a N e o B também está elevado a N. Um exemplo básico aqui, 4 vezes 3 elevado a menos 2. Então, nada mais é que o 4 está elevado a menos 2 e o 3 também está elevado a menos 2. Potência de quociente. A mesma coisa de potência do produto, tá? A mesma coisa. Então, vai ficar A dividido por B elevado ao mesmo expoente. Então, o A está elevado a N dividido por B elevado a N. Gente, esse B e N, isso aqui não vai importar para nós não, tá? Para vocês, o que importa é você saber como qual é a regra, tá? Então, quando você tem potência do mesmo quociente, você vai colocar 5 elevado ao expoente dividido por 4 elevado ao mesmo expoente. Tranquilo? Aqui é minha parte. Se alguém tiver dúvida, é só perguntar.
Certo aí, pessoal? A gente vai tentar agora fazer um quiz com vocês. Aí vocês vão ter que entrar no site do Kahoot para a gente poder fazer essa brincadeira. Espero que vocês deem conta de fazer. Nós vamos fazer um teste agora, é rapidinho, e depois a gente vai fazer um quiz. E nesse quiz, os 3 primeiros lugares vão ter premiação. Vocês vão saber no final. Neide, compartilha sua tela. Eu vou sair. Compartilha sua tela com o seu quiz. Espera aí, porque meu... Não, eu ainda não estou pronta, não, Regi. Meu logo, senão a gente vai atrasar, já está em cima. Oi. Ô, Regi. Regiane? Pode falar. Tá me Tô, escutando? Amanda. Tá muito tempo aqui. Não consegui abrir ainda. Então, eu vou adiantar, então. Porque senão a gente atrasa pelo Minha horário. internet tá lenta aqui. Espera aí que eu não consegui abrir. Aqui, deixa eu ver. É só entrar no Kahoot, não é isso? Sim, no lugar onde você entrou. Tudo bem. Se você quiser ir aí, Regiane, pode ir, que eu estou tentando abrir aqui. Minha câmera parou. O Neide, mas Regiane, então eu vou ter que Regiane, colocar... vamos fazer um só mesmo e Então, eu vou fazer só um, viu, Neide? eles e faz só o que vai Beleza, valer mesmo. então, Só o valendo. Tá bom. Então vai valer agora, viu, gente? Não tem treino, não. Mas a Daías colocou aí o site que vocês vão estar acessando. Eu vou dar o número do código para vocês estarem fazendo a entrada. Aí vocês vão colocar um codinome lá, do jeito que vocês quiserem, não precisa identificar, pode colocar qualquer nome lá para vocês começarem a participar. Lembrando que para vocês vão aparecer só cores, né? Então vocês têm que prestar atenção na pergunta, viu, gente? Pronto. Esse é o link que vocês vão entrar. O código que vocês vão entrar lá é 6231-549. Coloca esse lá também, Adaís, que não dá para me acessar aqui, senão eu vou sair da tela. Já coloquei, Regiane. Nenhum jogador entrou ainda.
colocou também o código, né? Pedro entrou. Então, gente, só tem um jogador. Boa. Vamos lá que está sem Se ele premiar. jogar sozinho, ele Tem ganha. prêmio no final para os primeiros colocados. Tem isso, né? Vamos lá, abençoados. 5 já entraram. 6. Uai, quem é esse Charles aí? Ah, eu tô achando que o Charles está querendo ganhar prêmio. Então, Vamos lá, eu acho que eu vou galerinha. entrar 7 também, entraram. Jane. Pode? Se for você ganhar, você sabe que você não ganha, né? Você marca errado, viu? Só para oportunizar os meninos aí. 8 jogadores já estão. Bora lá, gente? Vamos passar de 50% e a gente começa. Nove. Dez jogadores. Olha lá, gente. Ué, em vez de aumentar, tá diminuindo, gente? Vamos voltar pro jogo. Vamos começar. Tem 9 jogadores agora. Bora, gente. 9 jogadores. Vamos aumentar isso aí? Dez jogadores. Vamos lá, gente. Tem 19 pessoas aqui, tirando os professores. E Ô, Regi, na realidade estava com 13 alunos, Charles. entendeu? Oi? Estávamos com 13 alunos. Tem 10 aqui. Vamos começar, então? Então, vou começar, viu, gente? Vamos lá. Três é quantos por cento de 5? Vocês têm 60 segundos para responder. O vermelho, 90%, o amarelo, 80%, o azul, 60%, e o verde, 70%. Marca a cor no seu celular aí.
3 respostas já. Está acabando o tempo. Cinco respostas. Pode dar 14 segundos. Cinco segundos. Acabou o tempo. Próximo. Resposta certa, 60%. 3 é 60% de 5. Primeiro lugar. Vamos lá. Essa é difícil. Brincando, gente, não é muito difícil não, mas é potência. Sabendo que o valor de 5 elevado a 7 é 78.125, qual o resultado de 5 elevado a 8? Vinte segundos. Acabou o tempo. 78.125%. Oi, Regiane, tem gente que não está sabendo aonde que volta para responder. Fala para eles aí. Pergunta, numa prova tem 3/5 Eles têm que voltar alunos no da Meet. classe obtiver nota máxima. Qual o número de alunos que restaram? Vocês vão olhar aqui os valores que estão aí, 30, 40, 10 e 20, e volta lá no Kahoot que vocês estão e marca a cor. Vermelho, amarelo, verde ou azul. $26. Vocês vão ter que voltar na tela do Google Meet para vocês ler a pergunta, vai ver lá as opções e você volta rapidinho lá e só marca a opção, porque só vai aparecer as formas geométricas com as cores. A dinâmica é essa. Ó, o Daniel está aumentando aqui. Pedro. Quanto é 20% ao quadrado? Vermelho, 40. Amarelo, 4. Azul, 0,4. E verde, 0,04. 30 segundos. Quatro,
porque é 0,2 é 0,2. Ó, Daniel está aqui em primeiro lugar. Maria comprou um vestido à vista para ganhar um desconto de 5%. O vestido custa R$60. Quanto que Maria pagou? Um desconto de 5% em cima de R$60. Vermelho, 57. Amarelo, 58. Azul, 50 e verde, 54. Vinte segundos. Essa é fácil, pessoal. É fácil essa. Até eu acertei. Desconto. Até eu sei fazer. Essa aí até eu sei fazer. 57. 5% de 60. Ô, Neide, não vale, viu? Vamos lá. Determine o valor de x na inequação a seguir. 2x mais 5 menor do que x mais 10. Vermelho, x menor que 5. Amarelo, x menor que 6. Azul, x menor que 7. E verde, x menor que 8. 40 segundos. Neide, não vale, hein? Não, Neide não pode ganhar, não. Cinco segundos. E vamos para a próxima. A resposta certa é x menor que 5, vermelho. Não vai não, viu, Neide? Qual o resultado da equação? X mais 2x menos 1 igual a 8. Vermelho, 2, x igual a 2. Amarelo, x igual a 3. Azul, x igual a 4. E verde, x igual a 5. 40 segundos. Vinte segundos. Resposta certa, x igual a 3. Ó, Daniel passou. Quais são as raízes da equação? X ao quadrado menos x menos 20 igual a 0. Vermelho, menos 4 e 5. Amarelo, 7 e 9. Azul, menos 25 e 75. Verde, 6 e 8. Tirar o delta aí, vocês têm um tempo maior para resolver. 1 minuto e meio. Uma dica é usar soma e produto também, Regiane. Também pode usar soma e produto, é mais rápido, né? Outra dica é usar o chute. Veio mais rápido ainda. Eu chutei. Dá tempo ainda, falta 1 minuto. Neide, não vale você ficar respondendo, não. Neide não vai ganhar, não. Agora eu não estou respondendo mais, não.
Responda errada, moça, assinala as erradas. Sim, é isso que eu estou fazendo. 30 segundos, é faltando. Beleza, sobrou tempo. Hein? As 7 pessoas estão respondendo. Já responderam. A resposta certa era vermelha, viu? A menos 4 e 5. Calcular a média aritmética entre os números 3, 4, 6, 9 e 13. Vermelho 6, amarelo 8, azul 7 e verde 6,5. Média aritmética. – 25 segundos. Oh, não respondi, não. 10 segundos. Resposta certa, 7. Mudou aqui, eu não sei quem é LSL, está na frente. Faltam 2 perguntas. Marcos tem 4 bermudas e 6 camisas, de acordo com... Não, eu coloquei errado, mas eu vou ler de novo para vocês. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? Alternativa, vermelho 10, amarelo 24, azul 30 e verde 40. Marcos tem 4 bermudas e 6 camisas. Quantas combinações dá para fazer? – 24. Esse multiplicativo. Daniel passou à frente. Última questão que vai ser o desempate. No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de sair um número par? Vermelho, 50%. Amarelo, 60%. Azul, 30%. E verde, 40%. Todos responderam, está faltando poucos segundos que a gente fecha. – 50%, que tem 3 números pares e 3 ímpares, então 50% de cada um. Quem ganhou foi o Disney World, que é o Daniel. Deixa eu voltar aqui. Gente, acabei passando. Quem viu além de
Daniel, quem foi o segundo lugar? O LSL? Ah, peguei aqui, gente. Ó, o primeiro lugar foi Disney. O segundo lugar foi esse LSL. E o terceiro lugar, Lorena Gouveia. Daniel Jardim é o Disney. Quem é LSL? É Lauana? Fica aí. É, Lauanda. Ah, Lauana. É Lauana? Agora, a Daías vai falar a premiação aí, a Daías. Dos três. Eu vou falar a premiação? Fala aí. Enquanto eu vou colocando o formulário, embora Olha muita só, gente pessoal, saiu. a gente fez esse quiz com vocês, né? Testar conhecimentos rápidos de matemática, tá bem? A premiação é só uma coisa simbólica, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte. Acho que é um açaí, um açaí de 500 ml, não é isso, Regiane? Pode, isso O mesmo. primeiro colocado vai ser 2 açaí e uma recarga de R$10 de celular, recarga de celular de R$10. Então, o primeiro colocado ele tem a possibilidade de escolher se ele quer a recarga de R$10 ou se ele quer o açaí. Entendeu? E a mesma coisa vai acontecer se o primeiro colocado, né? Então, o Disney World aí, o Daniel, ele tem a possibilidade de escolher se ele quer ganhar um açaí ou se ele quer ganhar uma recarga de celular de R$10, tá? Você pode fazer essa opção aí, que aí vai depender para a premiação dos outros. Entenderam? Então, Disney optou pelo açaí. Aí, Lauana, você vai querer o açaí ou a recarga? Então, sobrou... Vamos fazer o seguinte. Lorena? Lorena, vamos fazer assim. Se você vai querer a recarga ou o açaí, Lorena? Se você quiser o açaí, a gente dá o açaí para você. Não tem problema, não. Ah, então tá bom. Nós vamos te dar... vai ter 3 açaí, então. Nós pensamos na recarga, mas ninguém gosta de colocar crédito celular, não. Então tá bom. Então, depois vocês vão entrar em contato, por exemplo. Ô, gente, Lorena, tem aí o link do Google Forms. Quem está presente, preenche, por favor. Lorena, você é aluna de quem? É sua, Regiane? Minha, do terceiro ano, terceiro 2. Então, beleza. Então, Lorena, passa o endereço para a Regiane. Daniel é aluno de Neide, não é isso? Então, Daniel passa o endereço dele para Neide, né? Primeiro 5. Depois entra em contato com Neide e Lauana, ela passa o endereço para mim, que aí a gente já faz a entrega. Não sei se hoje ainda, tá? Mas é isso aí, pessoal. A minha fala aqui, obrigado a vocês pela participação, muito obrigado, né? Fale para os colegas de vocês, nossos aulões, né? E se tiver alguma sugestão, né, para a gente tá abordando os próximos aulões, esteja mandando para mim, para a Neide ou para a Regiane, para a gente trabalhar, para a gente auxiliar vocês da melhor maneira possível. A ideia nossa é sempre auxiliar vocês, ajudar vocês. E estamos à disposição de vocês no Conexão Escola. Né? Eu estou abrindo lá, todo dia lá no aplicativo, dou bom dia, dou boa tarde. Não tenho nem resposta de bom dia, nem boa tarde. Mas se vocês puderem me responder, eu estou lá todo dia, tá? No meu horário de aula, na sala de vocês. Qualquer coisa eu vou colocar o horário lá no site, no grupo. Tem gente que não anotou, né? Mas é isso aí. A fala volta para a Regiane. É contigo, Regi. A lista de chamada, gente? Vocês conseguiram acessar?
Aí vocês terminando aí, eu ia até colocar, né, para vocês estarem respondendo, mas pelo nosso tempo, vocês podem estar falando no chat, igual o Adaías falou, através, né, dos grupos que a gente já participa, falando sobre a questão de vocês estarem gostando dessa nova proposta, né, para que vocês possam participar, porque nós temos que ouvir. Oi. Os meninos estão falando que a lista está precisando de permissão. Espera aí. Manda aí agora. Por essa aqui. Foi não? Pessoal, vocês estão com alguma dúvida aí? Jane? Lá na lista de presença, você tem que ir lá naquela engrenagemzinha lá. Gerar link. Não. Eu vou apresentar aqui e vou te mostrar e você faz aí, tá bom? Aí o pessoal vai conseguir responder a lista. Eu estou na linha, viu, Jonathan? É porque eu estou em outra reunião aqui. O meu já está aberto. Tá vendo aí, Regiane? Você foi no e-mail, né? Aí eu fui no próprio Drive. Pois é, aí aqui na lista que você gerou de presença, é só você vir aqui na engrenagem, ó. Tá vendo? Você clica aqui, ó. Você vai desmarcar essa caixinha. No formulário, né? Isso. Restringir aos usuários, aí você desmarca a caixinha que o pessoal vai conseguir responder. Conseguiu ver? Estou abrindo aqui agora. Pode falar, viu, Jonathan? Lá pra frente. Eu abri aqui, deu para tava dando para preencher o meu aqui. Entendi, não. Aí, manda assim, dá uma olhada. Ninguém entrou. Achou, Regiane? Ô, Charles, volta lá, porque toda vez que eu saio do Google Meet aqui. Vai lá, abre e clica onde? Na lista que você gerou, você vem aqui, ó. Tá vendo? Configuração. Configurações, aí você desmarca essa caixinha se ela estiver marcada. Restringir, né? Só um minutinho, Jonathan. Você vai desmarcar ela se ela estiver marcada. Se ela não estiver marcada, você deixa que está correto. Não, estava marcada. Aí você desmarca ela Pode ver agora. que o pessoal vai conseguir responder. Entra agora. Ô, Regiane. Oi, Jonathan. Estava dando um probleminha que está pedindo, por exemplo, no e-mail está dizendo que precisa ser número. E no nome também estava pedindo número. Entendeu? Dá uma olhadinha aí. Número?
na hora que você vai digitar o e-mail, aí está falando assim, precisa ser número. Então, só vai aceitar se for um número. O nome também só vai aceitar se for um número. Dá uma olhadinha aí no formulário que você preencheu para alterar isso aí. Então a gente vai ter que pegar essa lista pela gravação que foi feita, de quem participou. Pode ser. Não vai dar para a gente fazer isso agora mesmo. Faz assim, depois a gente manda essa lista no WhatsApp deles que estão aí. Você deve ter eles, né? Os meus são 2 ou 3 só. Aí você mudei, manda... Adair. Mudei para texto. Tanto o e-mail quanto o nome, tá? Vamos achar aqui. Texto. Pronto. Prontinho, abençoados? Eu agradeço a presença de todos vocês, né? Nós, professores de matemática, desculpa aí pelo atraso, mas creio que deu tudo certo, né? Então, quem já preencheu, né, já pode sair da reunião. Eu agradeço muito a presença de vocês. Até o nosso próximo aulão. Pessoal, obrigada por todos estar participando. E me desculpa porque a internet aqui caiu, por isso que eu demorei a entrar, tá bom? Boa tarde, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde para todos. Foi muito legal, viu, a aula de hoje. Parabéns aos professores. Obrigado mais uma vez, né? Até a próxima aula. Quem sabe com mais brindes.